Bom dia, pessoas do meu coração, espero que estejam bem. Hoje, 6/6, e vamos com o nosso tarô do dia. Olha só que dupla potente, 6/6. Enfim, gente, dia 6 é dia, na verdade, vamos falar do número, tá? De amar incondicionalmente, tá? Depois da experiência do 5, que eu falei que a gente vai ali para aventuras, que foi ontem, né? Do espírito aventureiro, de ter cuidado com superficialidade demais, a gente traz aí um momento também de aquietar, um momento de família, um momento de atividades domésticas, por exemplo, né? Mas um momento de cuidado com o seu lar. E o seu lar pode ser também a sua casa interior, tá? Hoje é um dia super aí favorável para pioneirismo, para inovações, para mudanças, tá? E tudo aquilo que você faz com amor, você prospera, tá? Então, tudo que você faz com amor traz prosperidade para você, porque o primeiro sentimento de prosperidade precisa vir do nosso cardíaco, tá? Fora isso, o número 6, ele sintetiza aí as responsabilidades sociais, as responsabilidades familiares, tá? Muito cuidado com questões da sombra. Confie na vida, as coisas são como são, tá? Mas você é responsável por deixá-las como são. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, em primeiro lugar. Então, se a gente quer mudança, a gente pode proporcionar essas mudanças, ok? Segundo ponto, cuidado com questões de perdão, tá? Cuidado com questões de confiança na vida, cuidado com posse, cuidado com ciúmes, ok? Então, veja aí que esse número vai estar mais potencializado hoje, como você... E essa posse não precisa ser só de pessoas, não, mas tipo aquela ideia, então só eu possuo aquele pensamento, etc, etc, tá? Eu acho que é isso. Simbora de carta do dia? Bom, eu não sou muito adepta a essa questão de portais, enfim... Porque eu acho que a gente mesmo abre o nosso portal se a gente quiser meditar naquilo, naquele dia. O quântico, ele vai plasmar aquilo que você quer e pronto, tá? Mas traga brandura para o seu dia hoje. Ok, simbora. Qual a primeira carta do nosso dia? Gente, hoje a gente traz a carta da Gênesis. E quando eu trago Gênesis, eu trago um pouco das questões de criação também. A Gênese, a raiz da coisa, de onde aquilo foi formado. Uma carta extremamente forte, tá? E aqui a gente pode estar tratando de várias outras coisas. Eu já vou tirar as clarificações. Vamos lá. Uau! Tem uma questão aqui que envolve perdão. Eu falei que hoje era dia de perdoar, hein? Tudo que envolve o amor incondicional. Espera um pouquinho, caiu errado. Tem algo aqui que envolve perdão e nutrição. Bom, e já buzinaram aqui no meu ouvido que temos situações aqui que coisas não estão andando, talvez, na vida de pessoas, porque as pessoas estão com dificuldade de perdoar uma situação. E, para você saber, você precisa entender a raiz de todo aquele sentimento e ir descascando aos poucos essa camada. Alguém está nutrindo sentimentos? Alguém está nutrindo sentimentos muito densos em relação a uma situação. E alguém aqui precisa ir para a gênese da questão, tá? Para o que gerou aquilo. E quando você perdoar, e se perdoar por talvez ter entrado em determinada situação, as coisas vão se abrir, tá? Tem um pouco disso ontem na intuitiva, né? Teve um pouco disso. Gente, e eu trago aqui Turisás. Turisás é uma carta de alerta, ok? E essa carta de alerta, eu trago também um portal, tá? Um portal onde você passa de um estágio para outro, mas é uma carta de cuidado, de malícia. De cuidado, de malícia.
Essa é uma carta também, às vezes, que pode anunciar mais notícias, mas eu não estou sentindo isso. Talvez mais notícias essa que eu estou dando agora aqui, tá? Então, alguém está nutrindo sentimentos que não são tão positivos e precisa atravessar esse portal com muita força. Vamos lá? Se você não tem nenhuma situação que você precise perdoar, mas eu acho que todos nós temos, né? O alerta que vem para você é para que você faça uma análise da sua vida como um todo e veja a raiz de determinadas crenças para que você possa crescer em determinada área da sua vida. Bom, eu trago uma carta aqui que pode simbolizar mudanças que foram negativas para a vida de vocês, perdas, alguém estava lidando com mentiras ou contou uma mentira, se essa pessoa foi você e aí você, enfim, causou o maior caos, como não está sendo verdadeira em uma situação, você precisa se perdoar, mas você precisa atravessar, tá? Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Ok. E aqui tem uma espiritualidade agindo, tá? Tem uma esperança de dias melhores, é o que eu quero dizer. Alguém aqui está com muita falta de esperança nas coisas e na vida. Por quê? Porque está nutrindo esse sentimento. E é aí que está a raiz da questão, talvez, da falta de prosperidade. Da falta de prosperidade, da falta do novo amor, da falta de alguma coisa, tá? Mas tem uma falta aqui. E é o que precisa ser trabalhado, ok? Vamos lá. Olha, eu trago uma figura aqui, uma figura de autoridade, ou talvez vocês que perderam a autoridade. Gente, essas cartas estão saindo iguais, praticamente todos os dias. Tem algo aí que estão avisando para vocês. Falta de autoridade, falta de poder pessoal. Alguém de autoridade em casa. Tem algo que precisa ser consertado. E vocês estavam ou estão com pressa para consertar isso. Mas a gente não conserta sentimentos apressadamente. A gente conserta sentimentos entendendo as questões. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele se preocupa com a qualidade disso. E se eu estou trazendo sentimentos de nutrição de algo que não está bom, que envolve perdão, a gente precisa dar passos, e esses passos, eles precisam ser muito aterrados, entendendo tudo, e aí a gente vai ter o resultado, tá? Ah, mas eu já deixei tudo pra trás, etc, eu fiz tudo e não tá acontecendo nada. Tem um sentimento aí que precisa ser trabalhado, e você está sabotando isso. Ah, mas eu sou de boa, isso e aquilo. Não, tem um sentimento que precisa ser trabalhado, tá? E vocês... estão segurando a boca de um leão mesmo, mas não estão segurando com serenidade. Tem algo que está desmoronando aí, tá? Uma outra coisa, o ego de vocês está apegado a isso aí que não deu certo. E aí as outras coisas não vão dar certo. Tem uma torre aqui, eu vou falar sobre ela já já. Para atingir a prosperidade, você precisa deixar abrir, você precisa deixar rasgar, você precisa deixar a dor vir. É bom? Não é bom. Traz conforto? Não. Mas você está confortável agora? Aposto que não também. Então, entre o desconforto e o desconforto, escolha deixar rasgar, porque a cura vai trazer a materialização, a prosperidade, enfim, tudo. Bom, Stories travou, então eu vou repetir, tá? Porque eu já tinha tirado as outras cartas.
Então essa prosperidade meio que fica bloqueada. Tem muitas dualidades aqui e tem também pessoas aqui que podem estar lidando com situações de casal, tá? De casal, situações amorosas, ok? Ou associações. Mas tem alguém aqui que tem muita imaturidade de sentimentos. Pode estar viajando na maionese e precisa aterrar um pouco, tá? Mais uma aqui pra essa. Podemos estar falando de casa, podemos estar falando de estrutura, tá? E sua estrutura é o seu templo, foi a frase que eu coloquei nessa carta da casa aqui. E você precisa cuidar disso, mas você não tem tanta maturidade. Aqui a gente está falando de figuras femininas. Para algumas pessoas tem uma questão de maturidade financeira que a pessoa não tem e... Enfim, gente com maturidade, imaturidade financeira, etc. E essa imaturidade também está levando a essas questões dentro da sua casa, talvez. A espiritualidade está pedindo que vocês analisem muito, mas está cuidando de tudo. Está te trazendo situações para que você tenha clareza, tá? E agora vocês precisam perseverar. Não é hora de desistir. Vocês estão aí em muitas dúvidas, mas não é hora de desistir, tá? Podemos ou não estar falando de situações de casal. Podemos aqui estar falando de outra coisa. Você vai ver como cabe para tua vida. Bom, a espiritualidade está confirmando aqui que estamos falando sobre alianças no geral, amizade, família, no trabalho, casamentos, tá? E, gente, pode ter um casamento aqui, é casamento mesmo, ou algo que já tem uma estrutura muito sólida e próspera. Mas tá tendo muitas energias aí de dualidade, tá? E é pra perseverar nisso. Eu trago aqui, gente, relações que já tem um certo tempo, ok? Pra vocês não pegarem aí, tipo, tô ficando com a pessoa, ai meu Deus, é a pessoa da minha vida e vai... Aí já é uma outra seara. Aí você vem fazer uma leitura particular pra ver se é isso mesmo, tá? Vocês vão sentir se for pra vocês. Gente, tem algo aqui que precisa desmoronar. Uma estrutura que precisa desmoronar. Precisa ruir para que venha a criar uma nova estrutura. Eu tenho uma torre aqui. A torre, inclusive aqui nessa carta, é a casa de Deus, né? Então aqui a gente traz essa casa de Deus. Porque você está numa estrutura, mas Deus não está gostando dessa estrutura, então Ele manda um raio para que essa estrutura venha a se romper. Eu posso estar falando aqui de rupturas de alianças mesmo? Posso. Mas eu posso estar falando de rupturas de um certo comportamento para que venha um novo comportamento dentro disso aqui. E que dentro disso aqui, vocês venham a seguir juntos e muito bem. Mas algo precisa desmoronar. Para algumas pessoas pode ser rupturas e finalização também, tá? Mas tem bênçãos aqui. Tem muita proteção espiritual nisso aqui. Ok? Olha que poético isso. Tem uma comunicação que precisa acontecer. Um documento que precisa ser assinado. Envolve perdão. E já foi. Segue em frente. Tem algo que está no destino de vocês. Essa é uma das cartas mais fortes do meu baralho, tá? Você pode ter gerado um karma nessa própria vida mesmo, com tais situações. Quando você traz situações que não são positivas para a sua vida, você vai gerando também os karmas, tá? Tem uma sabotagem aqui, muito grande. Questões do coração precisam ser lapidadas para que tudo venha com muita qualidade.
E a carta do chicote é uma carta que fala que aqui tem uma força que edifica, mas que também destrói. E essa força está destrutiva, porque alguém está nutrindo sentimentos que não são positivos. Então precisa ir para a raiz da questão para que haja um perdão. Entende? Aqui tem muitos pensamentos negativos, aqui tem muitos pensamentos densos, aqui tem muito do que, ai, não vai dar certo isso. Ah, mas por que isso? Muito questionamento no sentido de estar negativo, isso está bloqueando os caminhos. Recupera o controle e a autoridade da vida de vocês, tá? Vou tirar um tarô dos arcanjos aqui, trazendo... Ficou grande a leitura, mas é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu trago o arcanjo Uriel com a seguinte mensagem. E a gente traz aqui, brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim. Mas as ideias que o arcanjo quer falar aqui são ideias que venham a edificar o seu ser. São ideias divinas, provenientes de Deus. Porque Deus é amor, o todo é amor. Então preste atenção aos seus pensamentos, porque aqui tem algo negativo. E se tiver algo que está influenciando você a ter atitudes negativas, você precisa modificar esse padrão. E aí precisa ruir isso aqui, tá? Você precisa atravessar um portal. Ok? Vamos lá? Signos. Câncer. Escorpião. Uau. Capricórnio. Já tinha tirado os outros signos e o story não foi. Então, eu tenho Gêmeos, Escorpião, Câncer, Libra, Aquário, Sagitário e Capricórnio, ok? Repetindo. Gêmeos, Escorpião, Câncer, Libra, Aquário, Sagitário e Capricórnio, ok? Se vocês me perguntarem, você vê uma questão aí de ruptura no sentido de divórcio, eu não estou sentindo isso. Eu estou sentindo que há uma relação muito sólida e que precisa melhorar a comunicação para que a coisa venha a perseverar e para que o casal venha a prosperar juntos, tá? Não estou vendo rupturas pesadas. Mas se essa comunicação não melhorar, pode ser que isso venha a se romper mais pra frente? Sim. Ok? Um beijo super grande, você está maravilhosa e abençoada para vocês. Que vocês entrem aí com a consciência crística para resolver essa situação, tá? Chamem por Deus, chamem pela egrégora do Mestre Jesus, e vocês vão saber o que fazer, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão pedindo para dizer. Tem casais aqui que precisam fazer coisas em casa que venham a edificar a relação. Vocês fazem momento de oração juntos e envolve, por exemplo, os filhos de vocês, para quem tem filho, né? Vocês fazem um momento de leitura juntos. Entende? Isso precisa ser feito para que vocês... Gente, as pessoas hoje estão muito no automático. Às vezes vem falar comigo alguma coisa, eu falei, tá, você reza? Não, a pessoa nem reza. Então, pelo amor de Deus, né? Você tira todo o seu campo de proteção e está dizendo, façam o que quiserem comigo. Acordem. Façam esses momentos em casa, é super importante, tá? Tira o momento de vocês para orar, para estabelecer essa conexão, para restabelecer essa conexão. Tá bom? Um cheiro, ótima sexta.